Então hoje eu vou conversar com vocês sobre o nosso contrato, né? O contrato que a gente tem que ter com os nossos clientes, porque esse contrato também é muito importante, né? E os nossos alunos, especificamente, eles comentaram com a gente que gostariam de saber mais sobre esse assunto, e outras pessoas também entraram em contato conosco pedindo sobre isso, porque um contrato de consultoria, um contrato na área da saúde, mesmo que seja para você trabalhar no contencioso, é um contrato que é diferente, né? Porque você travou aí? Me digam aí se travou, pessoal. Me falem se eu tô travada pra vocês, porque pra mim eu tô normal. Beleza. Então, minha gente, esse é um tema super importante, né? Esse é um tema que muitas pessoas nos pedem, né? Porque mesmo a gente, mesmo que você vá trabalhar no contencioso... Oi, Fernando. Os contratos na área da saúde, as demandas, elas são diferentes. Então, é importante que isso seja bem trabalhado para que você, muitas vezes, não se veja numa situação que você fique vítima de uma situação sem contrato, tá? Então, primeiro eu quero comentar com vocês sobre o nosso primeiro contrato, do nosso primeiro cliente, tá? Eu já falei com vocês várias vezes que eu e a Lu, a gente demorou para conseguir nosso primeiro cliente, né? Demorou, assim, meses. Foram momentos, assim, que a gente ficou bem triste, meio que, sabe, bem preocupadas com isso. E a gente demorou para ter nosso primeiro cliente. E quando a gente teve o nosso primeiro cliente, foi um cirurgião dentista, pessoa física. O que eu posso falar para vocês é que eu acho que a gente estava tão ansiosa para ter um cliente que eu não sei se a gente estava assim preparada mesmo, sabe? Assim, hoje avaliando, eu acho que a gente não estava muito bem preparada para ter esse cliente. Era um cirurgião dentista, pessoa física, trabalhava em várias clínicas e ele queria ter os documentos dele, tá? E a gente fez esse serviço, só que a gente entregou o serviço, só que tudo que a gente comenta aqui com vocês, questões relacionadas à fidelização do cliente, a relacionamento com o cliente, a gente não tinha isso desenvolvido ainda na época. É claro que a experiência, o tempo de experiência vai ser um diferencial muito grande, né? Com o tempo você vai adquirindo, né, essas habilidades de como você lida melhor com seus clientes. Mas eu vejo que a gente nem se preocupou com isso. A gente estava muito preocupada em ter um cliente e quando a gente teve esse cliente, a gente se preocupou muito em entregar os produtos, né? Entregar os documentos de consultoria que ele requereu, e a gente não se preocupou com o relacionamento. E esse é um aspecto que hoje a gente se dedica muito, né? A gente dedica muito para os relacionamentos que a gente tem com os nossos clientes. Mesmo clientes que contrataram a gente para uma questão específica e depois deixam de ser nossos clientes porque foi uma demanda pontual. Eita, que barulho! Mesmo clientes que é uma demanda específica, pontual, mesmo clientes que a gente sabe que ficaram com a gente durante um bom tempo e aí a gente exauriu os trabalhos, não tinha mais o que ser feito, ainda assim a gente costuma manter relacionamentos muito bons. Gente, vale muito a pena você investir nesses relacionamentos com os clientes e possíveis clientes e potenciais clientes. Só que a gente não sabia disso quando a gente começou, tá? E aí a gente, por exemplo, esse cliente, como a gente não cuidou do relacionamento, a gente ficou muito focada em entregar o que foi contratado, não é que a gente tem um mau relacionamento, mas a gente poderia ter um ótimo relacionamento e a gente não tem, sabe? Então é uma pessoa que nos encontra, oi, tudo bom? E tchau. Uma pessoa que conhece várias outras pessoas que, se a gente tivesse investido, poderia ser uma fonte de indicações. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Bom dia, Giovana, bom dia, Tâmara. Então, assim, e esse relacionamento, pessoal, ele começa com o contrato, tá? Na verdade, ele começa antes, ele começa na sua abordagem com esse cliente, a sua apresentação de proposta, ou seja, como você vai fazer
esse relacionamento quando ele ainda não é seu cliente, e depois finalmente com o seu contrato e o início desse contrato. E semana passada eu conversei muito com vocês sobre esse início da relação de contrato, esse início da relação com o cliente. Justamente porque hoje a gente se dedica muito para esse relacionamento. E vale muito a pena, não só porque a gente fica com um bom relacionamento com o cliente, mas também porque o cliente passa a nos trazer outros clientes, tá? Então vale realmente muito a pena. E aí voltando para esse nosso primeiro cliente, o nosso contrato, ele era muito deficitário, né? Eu vendo hoje assim, era um contrato que a gente não teve nem muito tato de como dispor esse contrato, tá? Só para vocês terem noção. A gente colocou ali quais eram as demandas que foram contratadas, né? O tipo de rescisão, a vigência do contrato, mas a gente não colocou ali detalhes que hoje a gente vê que são muito importantes na relação que a gente tem com os nossos clientes. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, certo, pessoal? Então me deem uma sinalização aí se vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo, se para vocês faz sentido isso, se vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido também. E aí, pessoal, vamos lá. Primeiro ponto. Ontem eu deixei para vocês uma caixinha de perguntas. Sempre que eu e a Luciana a gente coloca nos stories as perguntas, é porque a gente realmente quer saber a opinião de vocês, tá? E aí uma pessoa chegou a mandar pra gente uma dúvida. Olha só a dúvida que a pessoa mandou. Eu falei, né? Olha, nossa live amanhã vai ser sobre o nosso contrato, o contrato de prestação de serviços jurídicos, não sei o que e tal. Mandem pra gente as dúvidas. A Priscila tá agradecendo pelo tema, dizendo que tem total sentido. Tem muito sentido mesmo. Mas a gente só foi entender depois, tá? Aí, por isso que a gente gosta de trazer aqui pra vocês as coisas que a gente passa e o que a gente aprende também com isso. Bom, aí essa pessoa ela mandou uma pergunta falando assim: tem que ter contrato? Olha só, eu achei ótima essa pergunta, tá? Que nos enviaram. Por quê? Porque a gente, olha só, a gente trabalha na área da saúde, que é uma área extremamente oral, uma área extremamente verbalizada, com poucas formalizações, com poucos instrumentos de materialização do que acontece. Existem instrumentos, não estou dizendo que não existem, eu estou dizendo que ainda a cultura que impera é uma cultura de oralidade, como eu já falei com vocês inúmeras vezes, tá? E aí, pessoal, quando você vai trabalhar com o biodireito, com consultoria ou mesmo com uma situação contenciosa, você precisa de contrato. Porque se você já começa trabalhando sem contrato, quer dizer que com que moral você vai chegar para o seu cliente e cobrar que ele tenha contrato com os clientes deles? Entenderam? Então, por isso que você precisa sim ter um contrato. E mesmo que você tenha um contrato, você pode se ver em situações que o próprio cliente, né, por ser da área da saúde, por ser tão acostumado a não ter as coisas formalizadas, ele esquece que ele fechou um contrato com você, tá? Então, vou dar um exemplo do que aconteceu com a gente mês passado, tá? Mês passado a gente estava com um cliente nosso, um cliente que chegou pra gente em abril, ou seja, no meio da pandemia, logo no começo da pandemia, na verdade, esse cliente chegou pra gente, uma clínica, e fechou com a gente um contrato de consultoria, tá? Então a gente fez um plano de trabalho, fizemos uma proposta, propomos o plano de trabalho, foi aceito o plano de trabalho, e aí esse cliente fechou com a gente o contrato. Aí tá, quando a gente foi fechar esse contrato, a gente falou, olha, esse contrato aqui, ele não inclui serviços contenciosos, processos administrativos, esse contrato aqui, ele contempla funções que a gente vai exercer de consultivo jurídico dentro da clínica. E aí, a dona da clínica falou, tá bom, fechou, é isso que eu quero. Então, a gente, beleza, então, fizemos o contrato e começamos a trabalhar lá. Acontece que no meio de julho, isso foi em abril que a gente fechou o contrato e começamos a exercer essa consultoria.
Quando foi no meio de julho, ela foi citada num processo de juizado, tá? Para uma audiência de conciliação com uma paciente. E aí a secretária dela já veio falar com a gente, mandando pra gente os documentos, e a gente teve que falar, olha, mas o contrato que vocês fecharam com a gente não contempla esse serviço. A gente pode fazer um aditivo. E assim foi feito. Agora, o cliente, ele nem se lembrava. Então, assim, o contrato, ele é importante para te resguardar também, né? Priscila, Thaisa, tem uma pergunta besta. Nenhuma pergunta é besta. Esse plano de trabalho que vocês apresentam não é a proposta de honorários, né? Ou é? Então, isso depende um pouco, viu, Priscila? Mas, em geral, a gente, muitas vezes a gente monta o plano de trabalho e coloca a proposta. Depende muito da situação, tá? Então, a gente já passou por situação que o cliente chegou pra gente falando muito bem o que ele queria. Olha, eu tô passando por uma situação assim, eu quero isso. Eu preciso que o meu departamento X compreenda as legislações, vocês fazem. Aí a gente viu que a gente conseguiu entender pelo que ele nos trouxe quais seriam as atividades necessárias. Então, nesse caso especificamente, a gente colocou no plano de trabalho o levantamento inicial do que eles tinham em relação àquele aspecto, ok? Colocamos depois, no segundo momento, a confecção de uma análise do que eles tinham, do estado atual, então pelo viés jurídico. No terceiro momento, colocamos, foi a análise do que eles tinham, o parecer. Aí colocamos depois uma reunião para apresentar o parecer, explicar o parecer, tanto com o médico como com o departamento, os responsáveis pelo departamento. E depois colocamos um segundo parecer com as propostas do que poderia ser implementado e atendendo às regulamentações, tanto regulamentações éticas, administrativas, fiscalizatórias e legais, tá? E aí, depois disso, a gente ainda colocou um treinamento. E aí, no plano de trabalho, a gente já colocou as datas de cada coisa. E aí, a gente pensou, olhou aquilo ali e falou assim, olha, nesse caso aqui, cabe a gente já colocar o valor. Agora, isso foi um caso, tá? Só para responder a sua pergunta. Agora, a gente já vivenciou casos diferentes em que a gente estava fazendo uma aproximação com o hospital e aí a gente fez uma proposta para implementar uma instância administrativa no hospital muito diferente, tá? Não posso falar muito, tá bom? Mas aí a diretoria ficou muito em dúvida em relação ao que era aquilo, a como poderia ser implementado. E aí o que a gente fez? A gente apresentou o plano de trabalho sem falar de valores. A gente só colocou ali o que seria esse trabalho, né? O que seria necessário, o que iria envolver. Entende então, Priscila, que é o que eu falo, a experiência ela vai te dando muitas respostas também. Então a gente vê situações em que o plano de trabalho ele já acompanha a proposta de valores e a pessoa ela consegue enxergar muito bem o que é de cada coisa, entendeu? Agora, tem outras situações que se você coloca junto o valor, isso não pega muito bem, tá? E por que eu falo da importância da experiência? Porque logo no nosso começo, a gente chegou, nossa, é ridículo até eu falar, tá? É ridículo. Mas a gente ia para a reunião de apresentação do escritório com um contrato de prestação de serviços impresso. Caso a pessoa, porque olha só, no nosso mundo, tá? Que a gente tinha a prática do direito geral, né? Ou seja, ambas já tinham se formado há alguns anos, tínhamos já mestrado, não sei o que e tal, só que a gente não tinha essa prática especializada, tá? Aí, gente, a Luciana sabe que eu tô em live, ela me manda mensagem agora, né? Ela vai ter que esperar. Vou responder logo que é uma coisa simples. Bom, aí, gente, isso é uma coisa totalmente sem como é que fala? Sem nexo. Uma coisa que na hora como é que fala? Uma coisa que na hora ali do trato com o seu possível cliente, que você está fazendo isso é uma coisa que não pega bem, certo? Mas só depois que a gente for entender isso. Não é, Fernando? Vou falar.
Bom, então, pessoal, então eu quis comentar com você sobre essa pergunta que enviaram, né? Se teria que ter um contrato. Sem dúvida alguma tem que ter um contrato, tá? Então, assim, não adianta, porque daí você pode se ver numa situação em que o seu cliente, ele espera de você... Minha amiga entrou aqui na live, gente. Oi! O seu cliente, ele espera de você algo que não foi o combinado. E é como eu sempre comento aqui, o combinado não sai caro, né? Então, eu queria trabalhar com vocês essa pergunta que a gente já comentou. E agora, ainda continuando na realidade sobre aspectos relacionados a contratos, eu acho que é importante comentar com você outro ponto. Quando a gente trabalha na parte de consultivo, na parte Ai, obrigada, gente. Mas eu sempre trago experiências, né? Porque eu acho que é importante trabalhar com vocês essas experiências, né? Eu acho que engrandece e também para vocês verem como que as coisas elas não brotam, né? As coisas não acontecem do dia para noite, tá? Bom, então vamos lá. Um outro ponto que eu acho que que é muito importante que vocês trabalhem quando vocês forem fechar consultorias, né? É que o cliente ele tem que ter a plena noção de que ele deve cooperar também, tá? E esse é um ponto que pode parecer óbvio, só que isso não é óbvio, certo? Muitas vezes esses clientes eles nunca tiveram um relacionamento com advogado, ou o que a gente percebe, as pessoas elas têm más experiências com advogados, experiências muito ruins, experiências pretéritas que não foram boas. E aí você já chega muitas vezes como é que fala? Tendo que superar essa objeção da pessoa, ou seja, a pessoa ela tá confiando em você, desconfiando, sabe? Então, essa questão aí, a gente vai trabalhando desde o momento que a gente está fazendo a prospecção com o cliente, ou seja, explicando que no consultivo, a gente precisa que esse cliente, ele seja um cliente participativo, ele seja uma voz ativa, certo? E que não tem como a gente implementar o nosso trabalho só com referências de Google, tá? A nossa estagiária, a gente demanda muito dela, muitas pesquisas. Só que tem coisas que o cliente ele tem que botar a mão na massa. E aí a gente coloca cláusulas específicas assim no nosso contrato. E quando a gente envia os nossos contratos, a gente chama atenção para algumas cláusulas. A gente sabe que alguns aspectos eles vão passar batido, mas outros aspectos a gente gosta de chamar atenção. Então, quando a gente envia por e-mail, por exemplo, a gente fala, olha, segue o contrato em anexo e a gente pede que você olhe com muita atenção a cláusula tal, tal e tal. Então, esse é um exemplo de um outro cuidado que é importante ter nesses contratos. Tá, pessoal? Então, muito importante isso. A gente está vivenciando agora uma situação com um cliente que simplesmente sumiu, tá? Sumiu, a gente precisa de informações, a gente está com demandas para fechar, demandas que esse cliente nos passou cerca de mais ou menos um mês atrás, e desde então a gente está precisando que esse cliente nos dê uma devolutiva para que a gente consiga implementar, concluir, né, o contrato, os documentos na realidade, e esse cliente, a gente manda mensagem, a gente liga e ele simplesmente não tá dando nenhum retorno. E isso que é um cliente que a gente tem um relacionamento muito bom, certo? Mesmo antes de ser nosso cliente, a gente sempre teve um relacionamento muito bom. Olha aí, ó, a Ciane tá falando, vira e mexe, algum cliente some. E aí, o que a gente tem implementado também nos nossos contratos? Uma cláusula de abandono da prestação de serviços, tá? Então, vejam aí como é um aspecto de experiência, que com a experiência você vai implementando isso, viu? Ó, o André, é muito importante a participação do cliente, principalmente para passar todas as informações verídicas, exatamente. E a gente tem uma cláusula específica disso, sobre como é importante que o cliente ele participe desse trabalho consultivo, tá? A gente precisa de informações, a gente não tem como fazer esse serviço sem informações do próprio cliente. Por quê? Porque, como eu falei, não adianta a gente abrir um Google da vida
e pegar informações genéricas. Essa consultoria, ela não vai ser aplicável, ela não vai ser executável, não vai ter como você fazer isso. Ela vai ser imprestável na realidade, porque você vai pegar dados genéricos para tentar aplicar especificamente num cliente que tem ali a sua rotina, que tem sua cultura, que tem seus relacionamentos contratuais, tem seus fornecedores. Não tem como a gente conseguir, de uma questão geral, fazer uma especificar, tá? Claro que as informações, existem muitas referências boas também na internet que servem para que a gente use de estudo, tá? Então, isso eu não tô falando que não vale a pena você estudar, eu acho que super vale a pena. Inclusive, dependendo da situação que às vezes a gente trabalha, a gente se dedica para estudar muito aquela demanda ali, né? Aquele procedimento, por exemplo, né? Para poder se inteirar também. Olá, Priscila, já passamos sufoco por essas situações quando o cliente some. Tivemos que colocar essa cláusula também. Pois é, e isso acontece, tá? Porque, principalmente na área da saúde, as pessoas, os profissionais, quando você trabalha com profissionais, né? O paciente não, o paciente é um ator que é muito interessado na causa. Tá? Inclusive, às vezes acontece da gente ver que teve algum andamento, ver que teve alguma novidade, por exemplo, a gente trabalhando com associação de paciente que tá ali aguardando alguma novidade em relação a algum registro de medicamento, algo nesse sentido. E a gente está acompanhando isso, a gente viu que teve uma movimentação nesse sentido, mas aí a gente ainda não teve o tempo de avisar. E aí o próprio cliente vem falar pra gente: doutoras, vocês viram, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então é interessante isso. É muito diferente você trabalhar para profissional, para instituição e para paciente, tá, pessoal? Bom, o que eu tava comentando com vocês mesmo? Ia falar isso. Aqui tem essa diferença. Sim, então os prestadores, eles têm esse viés muito técnico, né? Então, por exemplo, esse nosso cliente agora que tá sem nos dar uma devolutiva, a gente sabe que não é um desgaste da relação, a gente tem essa noção. A gente sabe que se trata de uma situação em que ele tá ali ele não quer mexer com aquela questão, porque a gente sabe, né? E aí vem a importância da gente investir no relacionamento desde antes do cliente ser nosso cliente. A gente já sabe que o que a gente está cuidando, o problema que a gente está resolvendo, é um problema que mexe muito com esse cliente, tá? Então, isso são aspectos que com o tempo você vai sentindo, com o tempo você vai trabalhando, tá, pessoal? Bom, aí vem um outro ponto que eu gostaria de tratar com vocês, que é sobre o último ponto, né, de hoje. Lembrando que a gente ainda vai passar o dia falando sobre isso, né? Eu vou colocar aqui coisas nos stories, vou colocar na nossa comunidade do Biodireito. Vem um outro ponto aí que eu acho que é bem importante, que é o aspecto da proposta, né? Eu acho que a proposta e o objeto do contrato tem que estar muito alinhados, e eu sempre comento sobre isso com vocês quando eu falo de plano de trabalho, quando eu falo de prospecção, e aí agora falando do contrato. Não adianta você falar uma coisa na proposta e escrever outra coisa no objeto do contrato. Não adianta você falar tentar para ser mais acessível, explicar de um jeito menos técnico, jurídico técnico, e aí no contrato você vai e escreve tudo num juridiquês de 1.800, tá? Porque eu já vi contratos assim. Inclusive, a gente tem um cliente que já comentou com a gente que uma das coisas que mais gosta no nosso trabalho é que a gente faz tudo parecer muito acessível, a gente explica tudo de forma muito acessível. E o contrato, ele também tem que ser assim. Assim, olha só, assim como quando a gente está fazendo os contratos para os nossos clientes, a gente se preocupa que o paciente compreenda aquele contrato, quando nós estamos fazendo o nosso contrato para o nosso cliente, ou seja, o nosso contrato de prestação de serviço para o nosso cliente, a gente também tem que se preocupar que o cliente entenda o que está escrito, certo? Então, isso é algo que é extremamente importante, e mais que isso, o objeto do contrato, do que está sendo contratado, tem que estar sempre muito claro, tá? Por quê? Para que não hajam confusões. Inclusive, no post de hoje que eu vou colocar no feed, eu vou comentar um pouco sobre isso, certo?
Então, pessoal, essas eram as noções que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui. Gostei muito da interação de vocês. Me falem aí se vocês têm algum comentário, alguma dúvida específica. Hoje a gente conversou sobre o nosso contrato de prestação de serviços, né? Como a gente implementa o nosso contrato de prestação de serviço com o nosso cliente. Comentei com vocês nossa experiência com o primeiro cliente, que foi uma experiência assim que a gente não investiu no relacionamento, né? A gente não tinha essa experiência, essa sagacidade de considerar, de pensar nisso. A gente estava muito preocupada em entregar o que tinha sido contratado, e isso, a gente fez isso e a gente viu que não foi nada demais, né? Então, você investir no relacionamento desde a prospecção, depois com a proposta, né, o estudo da proposta e finalmente o contrato e o início dessa relação, isso aí vai te trazer muitos benefícios, tá? Também comentei com vocês sobre a importância de você ter um contrato, porque tivemos um seguidor que nos mandou essa dúvida, né, perguntando, tem que ter contrato? Então comentamos também sobre isso, e eu falei com vocês sobre aí as cláusulas relacionadas à necessidade de cooperação por parte do cliente, né? Ou seja, isso tem que estar muito claro desde o início. E também sobre o objeto do contrato, como isso também tem que estar muito límpido, né? Isso aí tem que estar o objeto tem que ser muito facilmente lido pelo cliente, tá? A Giovana, gratidão por ensinar de forma tão amorosa. Obrigada, viu, gente? Eu que agradeço. Ciane, eu tenho muita dificuldade a limitar o que foi contratado. Às vezes o cliente pede algo a mais, eu acabo fazendo. Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso, Ciane? Porque olha só, eu acredito muito no dar a mais, no fazer a mais. Eu acho que isso é super importante, tá? Você gostou da ideia de abandono da cláusula? Essa é uma cláusula interessante. Então, veja só, isso aí é muito importante que você sempre faça a mais, tá? Só que isso não quer dizer que você tem que trabalhar com aquilo que não foi contratado. São coisas diferentes. Tá? Então, por exemplo, vamos supor uma situação em que seu escritório foi contratado para fazer toda a parte de documentação da clínica, de análise de riscos jurídicos, de um consultório, enfim, tá? Então, você fechou ali esse serviço de consultivo interno. Então, que envolveria análise e confecção da documentação legal da clínica, envolveria análise de risco da clínica, e aí nessa análise de risco você envolveu ali, você colocou algo relacionado à publicidade também. Que mais você colocou a disponibilidade para consultas, presença em reuniões de sócios. Então você colocou coisas bem delimitadas, ok? Gente, a Luciana tá impossível, ela vai ter que esperar, porque eu vou concluir isso com vocês. Bom, então, você colocou essas atividades muito bem delimitadas. E aí quando você está ali no momento da prospecção e tudo mais, aí o cliente pergunta para você, mas quais documentos você vai fazer aqui na clínica? E aí você explica, olha, eu vou revisar todos os contratos da sua clínica, eu vou confeccionar os contratos que você não tiver, eu vou fazer todos os termos de consentimento e eu vou analisar todos os documentos que vocês já têm nessa empresa. Aí a pessoa, tá, entendi. E aí, gente, você fechou isso. Você foi lá, fez esses aspectos todos aí. Agora, começou a pandemia, certo? Começou a pandemia, no meio disso, e a pessoa tá lá perdida em relação a como ela deve agir em relação aos seus pacientes, por exemplo. Tá? Se ela deve cancelar os tratamentos seletivos, se ela deve, por exemplo, em relação aos colaboradores, se ela deve manter os colaboradores ou não, certo? Então, nada te impede de você fazer um parecer ou um documento de orientações em relação à pandemia. A princípio, isso não estava no seu contrato, só que você vai estar entregando a mais, mesmo não estando no seu contrato esse tipo de serviços. Tá? Então esse é um exemplo. Agora é diferente da situação que a gente está passando que a gente passou em julho
como eu comentei com vocês, em que a gente fechou um trabalho de consultivo com o cliente, ou seja, todo o contrato de consultivo, e aí ele veio com uma demanda contenciosa. Ou seja, dentro do consultivo, eu quero entregar mais, porque a gente fechou isso. Agora, como é que ele me vem com uma demanda de contencioso que é totalmente diferente, e que no momento em que a gente estava fechando, a gente perguntou: você vai querer incluir? E ele falou: não vou querer incluir. Certo? A Giovana, a Vanessa, isso é interessante, Giovana. Isso fideliza o cliente, porque ele se acha acolhido. Exatamente. Então, o entregar mais, ele é diferente de você estar trabalhando por algo que você não está sendo contratado para fazer, tá? Olha, Thelma, o termo de consentimento não deve ser individualizado, digo, feito pelo médico, considerando as peculiaridades do paciente. O termo de consentimento, ele deve ser individualizado, só que o que acontece? Eu não conheço uma realidade em que existe um termo de consentimento para cada paciente. O que a gente trabalha é termo de consentimento por procedimentos, tá? Agora, quando a gente entra numa clínica, a gente organiza todos os termos de consentimento de todos os procedimentos e aí a gente entrega para a clínica. E aí, por exemplo, tem alguma atualização de resolução, tem alguma nova orientação de procedimento, tudo a gente vai atualizando o termo de consentimento. O que pode acontecer são casos específicos de clientes, de pacientes. Então, há cerca de... Peraí, quando é que foi? No final de junho, a gente teve algumas situações que vieram de um cliente nosso, porque ele deu uma parada, daí ele retomou os procedimentos eletivos, tá? E aí vieram algumas situações por conta do coronavírus. Então, paciente que estava com Covid assintomático, paciente que mesmo com asma queria fazer o tratamento. Então, a gente pegou o termo de consentimento daquele tratamento e aí fizemos individualizado para esses casos. Aqui, pessoal, tô aqui, voltei. Thelma, você entendeu como que fica isso? Agora, o que a gente também orienta? Que mesmo havendo termos de consentimento para cada procedimento, e aí a gente tenta abranger o máximo de situações que os pacientes eles podem apresentar, que eles podem vivenciar, a gente sempre orienta que o nosso cliente leia junto com o paciente esse termo de consentimento e que o paciente ele tem liberdade de fazer anotações, certo? De virar e falar assim: olha, doutor, eu concordo com tudo, mas tem aqui uma previsão de autorização para uma determinada situação desse procedimento que eu não concordo. E aí, dependendo, se for uma situação que depende, né, só do paciente, a gente faz, ele mesmo pode escrever, a gente pode fazer a alteração. Agora, podem ser situações em que o paciente, ele não vai ter o controle da situação, tá? É isso, pessoal. Eu acho que vale depois uma live sobre termo de consentimento, né? Falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que é bem válido, tá? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live, viu? Muito obrigada por terem acompanhado. A Ciane comentou que, no caso, ainda foi algo que, inclusive, foi discutido antes. Exatamente, tá? Dá uma olhada no post que eu vou colocar daqui a pouco no feed, porque eu também vou escrever um pouco sobre isso. A Thelma. Perfeito, uma espécie de padrão por procedimento, talvez com um campo de observações que indiquem essas, pode ser, sim, e tudo isso é possível. Agora, dependendo das peculiaridades, aí a gente tem que fazer um termo só para aquele paciente. Agora, em geral, não, tá? Em geral, quando você tem o termo específico para cada procedimento, aí você consegue cobrir, de modo geral, as demandas que os pacientes eles costumam trazer. Agora, gente, acontece de tudo, porque cada pessoa é um universo, cada pessoa tem suas demandas, entendeu? Cada pessoa tem seus medos, então acontece de tudo nessa esfera, viu? É isso, que bom que vocês gostaram, eu agradeço muito a companhia de vocês na manhã de hoje, um abraço pra vocês e amanhã a gente vai ter live novamente. Até mais, se cuidem! O Matheus colocando uma informação. Sim, isso mesmo, aconteceu essa semana.
Um beijo, gente. Tchau, tchau.